Deus tinha uma resposta para mim, mas eu só fui entender depois de tudo. Meu nome é Carolina, eu moro em São Paulo, e eu nunca pensei que viveria algo assim. Eu cresci em uma casa cheia de amor. Minha mãe sempre foi tudo. Daquelas que se colocam por último só para ver os filhos bem. Meu pai trabalhava muito, vivia viajando, mas nunca deixou faltar nada. Quando terminei a escola, consegui um estágio. Depois veio a faculdade, e junto com ela, a responsabilidade. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, cansada, mas cheia de sonhos. Foi aí que tudo começou. Conheci uma amiga e, um dia, ela me chamou para sair. Era algo simples, uma sorveteria, mas aquela noite mudou tudo. Na volta, no ponto de ônibus, eu conheci ele. A gente começou a conversar, trocou o telefone, e, sem perceber, eu já estava envolvida. Ele era doce, carinhoso, parecia alguém sem maldade. E eu, com 20 anos, acreditei. Quando contei para minha mãe, ela fez várias perguntas. Mas teve uma resposta minha que mudou tudo. Ele não trabalhava, nem estudava. Naquele momento, eu vi no olhar dela. Ela já sabia. Mas eu não quis enxergar. Continuei, insisti, acreditei que ele ia mudar. Sempre uma desculpa, sempre um depois eu vejo isso. E minha mãe dizia, você merece mais. Mas quando a gente ama, a gente não escuta. Até que chegou o dia. Ou eu terminava, ou ela contava tudo pro meu pai. E eu, sem pensar, fiz a pior escolha. Saí de casa. Naquele momento, eu achei que estava certa. Mas bastou uma semana. Uma semana longe da minha rotina, da minha casa, da minha mãe, para eu sentir o vazio. Era a véspera do Dia das Mães, e eu não aguentei. Eu chorei como nunca. E então, o telefone tocou. Era ela. Ela estava chorando, pedindo para eu voltar, e naquele instante eu entendi o que estava fazendo. Eu voltei. Mas mesmo assim, eu ainda não tinha aprendido. Continuei vendo ele escondido. Até que ele começou a mudar. Frio, distante, diferente. E então veio a verdade. Ele estava envolvido com drogas. Aquilo me quebrou. Eu tentei ficar, tentei ajudar, mas no fundo eu sabia, eu não podia carregar aquilo. Ele foi internado, melhorou, mas algo dentro de mim já tinha mudado. E dessa vez, eu escolhi ir embora. Doeu muito. Mas eu fui. E segui. Um tempo depois, eu conheci outra pessoa. Mais velho, experiente, parecia seguro. Dessa vez eu pensei, agora vai ser diferente. Apresentei para minha mãe, e como sempre, ela viu coisas que eu não via. Mesmo assim, eu continuei. Namoramos, noivamos, e eu achei que estava realizando um sonho. Mas aos poucos, os sinais começaram de novo. Ele evitava falar de casamento, não queria compromisso de verdade. Enquanto eu sonhava com o lar, ele pensava em outras coisas. E minha mãe, mais uma vez, disse, abre os olhos. E dessa vez, eu parei. Parei de justificar, parei de insistir. E ouvi. Talvez Deus sempre tivesse falado comigo. Em cada sinal, em cada dor, em cada aviso. Mas eu não queria escutar. Naquele momento, eu sabia o que precisava fazer. Não foi de uma hora para outra. Não foi fácil. Mas, pela primeira vez, eu não ignorei o que estava sentindo. Eu comecei a observar mais. Cada atitude, cada resposta, cada silêncio dele. E tudo começou a fazer sentido. Sempre que eu falava de casamento, ele mudava de assunto. Quando eu falava de futuro, ele desconversava. Mas quando era sobre dinheiro, carro, coisas materiais, ele se animava. E aquilo foi me cansando. Porque, no fundo,
Eu sabia. Eu estava sonhando sozinha. Teve uma noite que eu não consegui dormir. Fiquei olhando pro teto, pensando em tudo que já tinha vivido. Nos erros, nas escolhas, nos avisos da minha mãe. E, pela primeira vez, eu fiz uma oração de verdade. Não pedindo para dar certo, mas pedindo para Deus me mostrar a verdade. No dia seguinte, eu criei coragem. Chamei ele para conversar. Meu coração estava acelerado, minhas mãos tremiam. Mas eu precisava falar. Olhei nos olhos dele e fui direta. Disse que eu queria um futuro, uma família, um compromisso de verdade. E perguntei se ele queria o mesmo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. E respondeu com uma calma que doeu mais do que qualquer briga. Disse que não via necessidade de casamento. Que a gente já estava bem do jeito que estava. Que não precisava de rótulos. Naquele instante, tudo dentro de mim ficou em silêncio. Porque eu entendi. Ele não queria o mesmo que eu. E não adiantava insistir. Não adiantava esperar. Não adiantava tentar mudar alguém. Quando a pessoa não quer mudar. Respirei fundo. E tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu terminei. Sem gritar, sem brigar. Só terminei. Doeu, como se eu estivesse abrindo mão de um sonho. Mas, ao mesmo tempo, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Uma paz silenciosa, mas muito forte. Os dias seguintes não foram fáceis. Teve saudade, dúvida, vontade de voltar atrás. Mas eu resisti. Porque, dessa vez, eu sabia. Sabia que não era amor. Era apego, era ilusão, era medo de recomeçar. Com o tempo, eu fui me reconstruindo. Voltei a me olhar com carinho. Voltei a me respeitar. Voltei a me ouvir. E, aos poucos, tudo foi se encaixando. Minha relação com a minha mãe ficou ainda mais forte. Eu entendi que todos aqueles avisos nunca foram para me controlar. Eram para me proteger. Hoje, quando eu olho para trás, eu não sinto raiva, nem arrependimento. Eu sinto o aprendizado. Porque cada dor que eu vivi me trouxe até aqui. E foi aí que eu finalmente entendi. Deus nunca deixou de me responder. Ele falou comigo nos detalhes. Nos sinais, nas pessoas, nas situações. Mas eu precisei quebrar a cara para aprender a ouvir. E talvez você, que está ouvindo essa história agora, também esteja vivendo algo parecido. Ignorando os sinais. Insistindo em algo que no fundo você sabe que não é para você. Mas ainda dá tempo. Sempre dá. Porque Deus continua falando. A questão é: você está disposto a ouvir?